Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez no comecinho da semana, dando start aí às nossas operações, nossos posicionamentos de mercado, e eu já trago para vocês um ponto extremamente relevante, que foi o nosso início de semana muito mais otimista. Vamos direto aos gráficos, falando de preço para vocês entenderem essa reação de abertura. Tivemos o mercado abrindo em sua maioria com gaps de alta, né, movimentos mais otimistas após uma rodada aí de conversas que rolaram no final de semana e oficialmente trazido aí até pelo próprio Paquistão, que está mediando as conversas entre Estados Unidos e Irã, trazendo que agora um acordo, ao menos temporário, né, um acordo de paz foi atingido entre os dois países e que deve ser assinado nessa próxima sexta-feira, dia 19 de junho. Nós tivemos o Gold abrindo com gap de alta aí de quase 2%, quase 8 mil pontos. Os principais ativos, né, falando ali de índice dólar caindo 0,2%, o índice VIX agora, né, em mercado americano à vista, caindo quase 8% e principais bolsas do mundo também reagindo otimistas com o cenário. Temos Nasdaq subindo quase 3%, o S&P 500 1,7%, então são altas realmente fortes. Falando do setor cripto, né, Bitcoin subindo 1,3%, inclusive já depois de um final de semana mais otimista. Vale notar que aparenta ser menos movimento esse Bitcoin, mas porque ele já iniciou o seu movimento nos dias anteriores, ali no próprio domingo, por exemplo, beleza? Trazendo um pouquinho mais sobre o fechamento da semana anterior, agora para o momento de abertura, tivemos o SpaceX abrindo com 8% de alta, né? Então reagindo muito provavelmente à própria euforia geral do mercado e mais o hype, né, de IPO dessa própria ação, nós tivemos esse movimento aí de mais de 6% de abertura. Agora, saindo um pouco dos gráficos, né, que já nos mostra um apetite ao risco maior, né, com títulos americanos, principais títulos do mundo ali de curto prazo, de 10 anos, em queda, mostrando esse apetite ao risco. O que nós temos aqui? A gente pode olhar pela própria Bloomberg, né? Estados Unidos e o Irã afirmam ter chegado a um acordo para a reabertura do Estreito de Hormuz ainda nessa semana. Então isso já traz para a gente um caráter muito mais otimista. Afinal, a gente tem que imaginar que reabertura do Estreito de Hormuz pressiona o petróleo para baixo e diminui as expectativas de inflação. A gente pode vir aqui para o gráfico, inclusive, e abrir o próprio Brent. Vamos abrir o Brent para vocês darem uma olhada como está sendo a reação dele num dia como hoje. Ó. Brent afundando 3,8%. Foi um dos principais ativos que, ao longo dessa abertura de semana, também reagiram negativamente, tendo atingido aí 4,5% de queda, beleza? Então, Brent para baixo, euforia no mercado, índices para cima, ouro para cima, até mesmo mercado cripto para cima, tranquilo? O que é interessante de pontuar sobre esse acordo, é um acordo temporário. Então, eles vão trabalhar a assinatura desse acordo na Suíça lá no dia 19, né, na próxima sexta-feira já. E isso não significa que tudo está resolvido, né? Lembra que Estados Unidos ainda tem por objetivo resolver essas pendências da parte aí de o acordo, na verdade, em relação às atividades nucleares do Irã, é um dos principais pontos de preocupação e que com certeza é uma das vitórias que Donald Trump quer levar desse conflito e que muito provavelmente ainda não está próximo de ser resolvido, tá? Então esse é um dos pontos. E aqui por curiosidade tem um site que eu estou acompanhando que é o monitor do Estreito de Hormuz. Então nesse momento, né, nós estamos aqui acompanhando desde o dia 27 de fevereiro, que foi o primeiro fechamento. Então são 107 dias até então de fechamento e nós temos um acompanhamento para saber quantos navios estão passando nesse exato momento. Então a gente já consegue ver aqui que em trânsito nesse exato momento apenas dois de uma média diária normal de 60. Então realmente é muito abaixo, beleza? Olhando um pouco mais aqui, embarcações à espera, temos 354 embarcações no aguardo, sendo navios tanque de 187, navios graneleiros 98 e de outras categorias 69, tá? Seguro contra riscos de guerra, aqui está no ponto extremo, né? O prêmio de risco em 4%, então 26,7 vezes o nível normal, para vocês já irem pegando essa ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui fala sobre a taxa spot dos navios petroleiros, muito acima do que era normal, né? Antes dessa crise causada aí pelo fechamento do estreito. Então é um site interessante e que o principal direcionador para a gente é sempre o preço do petróleo, na qual a gente consegue ver
que vem sofrendo uma queda bem interessante mediante a essas últimas negociações que estão acontecendo, beleza? Então tá aqui, ó, hormuzstraitmonitor.com, você consegue encontrar essas informações e muito provavelmente em outros momentos aqui no próprio YouTube farei todo esse acompanhamento junto com vocês para a gente visualizar a evolução e realmente se isso está acontecendo, porque dos últimos 107 dias vários possíveis acordos estavam surgindo, mas no fim de tudo acabou não dando certo, né? Beleza? Então esse é o primeiro ponto da nossa semana que traz otimismo para os principais mercados. O que eu queria trazer de interessante, essa semana ela é marcada por outro dia muito relevante. Na quarta-feira, falando ali especificamente do dia 17, temos a primeira decisão de taxa de juros dos Estados Unidos sob o novo comando, né, sob a nova administração, que é Kevin Warsh. Então, daqui 2 dias temos essa decisão de taxa de juros que, por unanimidade do mercado, né, a taxa de juros permanece inalterada, inclusive em meio a esses riscos inflacionários que nós temos por conta da geopolítica, a questão do petróleo. Só que o mais importante do que a própria decisão de juros, que já é unânime o resultado dela, o ponto mais importante, sem sombra de dúvidas, é a fala do próprio Kevin Warsh. A primeira fala dele à frente do cargo de presidente do Banco Central, além, né, da fala dele no dia da posse, que teve a presença de Donald Trump. Agora nós teremos a fala dele. Com certeza muitos jornalistas irão questioná-lo sobre a questão da geopolítica. A gente vai entender como ele vai expressar o guidance de mercado, né? Então como que ele vai guiar esse mercado ao longo das próximas decisões. Então são coisas que já podem ditar para a gente um pouco o rumo daqui para frente, tá? Seria muito interessante para aqueles que são a favor de grandes volatilidades do mercado, seria muito interessante se a postura dele fosse com guidance mais conservador, na qual ele não dá muito direcionamento e tem propensão a mais surpresas, por exemplo, nas decisões de taxa de juros futura, né? Então, fiquem atentos, isso daqui pode ser um catalisador muito importante para o mercado, além desse acordo, da assinatura desse acordo. Vale notar que o mercado ele sempre vai precificando, né? Então ele não vai esperar a assinatura do acordo na sexta-feira para começar a reagir, e isso já é visível no gráfico. Temos vários criptoativos subindo quase 6%, ouro subindo mais de 3%, commodities, inclusive agrícolas como café subindo 2,4%. Então toda a sensação de euforia ela é visível nos principais mercados, beleza? E aqui, né, para a gente fechar esse primeiro ponto, essa nossa primeira conversa da semana, esse bate-papo de abertura, aqui trazendo um pouquinho, só para atualizar a posição da SpaceX em relação a todo o mercado. Ela abriu hoje subindo 8%, mas por conta da alta aí do setor de tecnologia, ela voltou para a sétima posição abaixo da TSMC. Então tá ali 2,2 trilhões, as duas competindo aí pela sexta posição de maior empresa de capital aberto aí do mundo. E isso é bem interessante porque SpaceX assumiu uma posição tão relevante de mercado, quase no top 5 praticamente das maiores do mundo, com poucos dias de estreia, justamente pelo seu hype, pelo seu potencial de disrupção comparado a diversas empresas do outro setor. Beleza? Acho que isso é bem interessante, apesar de eu ter as minhas ressalvas sobre alocar ou não capital nesse tipo de empresa, e principalmente nesse exato momento aí onde nós temos um início, né, dela dentro da bolsa, ainda com poucos históricos. Fechado? No mais, acho interessante que você fique de olho nesses principais dados econômicos, falando da decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, e temos decisão de taxa de juros pelo Banco do Japão, que apesar de não se posicionar como principal, a economia japonesa tem uma importância gigantesca quando nós olhamos aí para todo o mundo, e eles vão subir os juros para 1%, é a taxa de juros mais alta lá do Japão em aproximadamente 33 anos. Então a gente pode vir aqui, ó, calendário econômico, e olhar para amanhã, falando especificamente da terça-feira, nós temos decisão de taxa de juros do Japão à meia-noite dessa terça-feira. Então, de 0,75 para 1%. Então, uma das taxas de juros mais altas que nós já tivemos aí nos últimos tempos, mais de 30 anos. Loucura imaginar isso, né? Mas é uma situação onde o Banco Central tenta frear um pouco mais a desvalorização da própria moeda frente ao dólar, que se a gente voltar aqui inclusive para o gráfico do dólar ien,
é um dos principais pares que hoje não está reagindo conforme os outros. O franco suíço, né? Nós temos uma queda do dólar em frente ao franco suíço, um fortalecimento da moeda lá da Suíça. Eu posso abrir, por exemplo, o SDCAD, também ali, ó. Ele é um pouco mais estável mediante a volatilidade do petróleo, mas o dólar ien realmente não desvalorizou, mostrando o fortalecimento do iene, conforme acontece com os outros pares, igual ao AUD, euro e libra que se fortalecem nesse dia de hoje. Beleza? Quero aproveitar e fazer um convite para você que sempre acompanha aqui minhas análises, meus panoramas de mercado. Para o dia 6 de julho, é isso mesmo, daqui menos de um mês, nós estaremos fazendo um dos maiores eventos que nós já fizemos, que é o Money Now. Ele acontece normalmente a cada um ano. E o Money Now é uma das principais portas de entrada para o mercado. Para você que quer ter um pouco mais de experiência nesse tipo de análise que eu estou fazendo aqui, e muito mais do que isso, não interessa a parte da análise, mas o resultado que isso pode dar, uma ferramenta para gerar renda de qualquer lugar, de onde você estiver, isso é o que realmente importa e é o principal objetivo. Pegar na sua mão, lá no dia do Money Now, mostrar como é feito, no passo a passo, até você tirar o seu primeiro resultado de dentro do mercado. Se isso te interessou, se você talvez já deu seus primeiros passos no mercado, mas não teve sucesso nisso, tá? Isso é para você, o Money Now é para você. Então aqui abaixo tem o link, você pode clicar para se inscrever para o Money Now, garantir o seu ingresso. Lembrando, é um ingresso que tem um valor sim, um valor simbólico de R$ 29,90, mas é para separar aqueles que querem fazer acontecer, que vão pegar do início até o final do processo, até ter o seu primeiro resultado e aí avaliar se isso é para você, e diferencia de pessoas que talvez comecem algo e não terminem, assim como muitas, com certeza, que estão me assistindo já fizeram. Começaram dropshipping, afiliado, qualquer outra coisa na internet, não terminaram, acharam que aquilo não funciona, mas a questão é, faltou disciplina para você desenvolver isso e chegar até o seu primeiro resultado. Então é uma garantia que eu estou dando que você vai aprender a fazer o seu primeiro dólar junto com a gente lá no Money Now no dia 6 de julho. Basta clicar no link abaixo, garantir o seu ingresso e inclusive é um ingresso que eu falo que é sem risco. Se você realmente não conseguir colocar em prática, ver que isso não serviu para você, nós devolvemos integralmente aí o valor dessa participação e tá tudo certo, beleza? No mais, peço para você que deixe o seu like, considere se inscrever aqui no canal para poder receber mais vídeos de atualização como esse. Essa semana sai um vídeo novo aí operando o mercado americano na parte da manhã, mostrando como eu me organizo para as minhas operações. Se você curtiu essa ideia, se inscreve, ativa a notificação e nos vemos no próximo vídeo.